Elisa, você não pode evitá-lo para sempre, sussurrou minha assistente Mariana, inclinando-se em meu escritório. Ele está esperando na recepção há mais de 1 hora. Continuei digitando, meus dedos batendo no teclado com precisão, medida sem me preocupar em olhar para cima. Sou o CEO da Athena Technologies. Tenho reuniões agendadas até às 19 horas. Se ele quiser me ver, pode marcar uma reunião como todo mundo. Ele diz que não irá embora até que você o veja. Mariana se mexeu desconfortavelmente. A segurança perguntou se deveriam escoltá-lo para fora. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está sintonizando. E se esta história tocar você, certifique-se de estar inscrito, porque amanhã salvei algo muito especial para você. Finalmente parei de digitar, recostando-me em minha cadeira de couro italiano. Aquela que comprei para substituir a mobília de escritório de médio porte que David insistiu ser perfeitamente adequada durante nosso casamento. Meu olhar desviou-se para a parede de janelas que mostrava o horizonte de Seattle, a chuva caindo em torrentes contra o vidro. Que apropriado. Deixe-o esperar, eu disse, minha voz não revelando nada da turbulência que senti. Quando meu horário das 14 horas for cancelado, e eles cancelarão, este tempo está impedindo todos os voos, você pode colocá-lo lá por 15 minutos, nem mais um segundo. Mariana assentiu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Ela esteve comigo em tudo, no divórcio, na reestruturação da empresa, nas noites que passei dormindo no sofá do escritório porque nossa casa, minha casa, guardava muitas lembranças. Ela sabia exatamente o que David Mercer merecia. E 15 minutos do meu precioso tempo não eram isso. Como previsto, meu doer ligou para remarcar pouco antes do almoço. Demorei para revisar as projeções trimestrais, aprovando os projetos finais de nossa nova interface neural e até mesmo fazendo uma ligação pessoal para nosso maior investidor. Só então acenei para Mariana. Mande-o entrar e fique no interfone. Se eu disser, devemos encerrar isso, quero que você ligue para tratar de um assunto urgente. David entrou em meu escritório com aquele passo familiar e confiante, embora seu sorriso tenha vacilado quando não me levantei para cumprimentá-lo. 3 anos atrás, ele abandonou nosso casamento com a mesma arrogância e autoconfiança, explicando durante o jantar que encontrara algo especial com sua secretária de 26 anos, Amber. Algo que eu, aparentemente, com meu foco constante na empresa, não poderia dar a ele. Agora ele estava diante de mim com um terno que custava mais do que a maioria dos meus funcionários ganhava em um mês, o cabelo perfeitamente penteado, parecendo exatamente o bem-sucedido diretor financeiro da Reynolds Technologies, nosso maior concorrente. Elisa, ele disse, sua voz carregando aquele tom caloroso que ele usava quando tentava encantar alguém. Você está incrível. Administrar sua própria empresa combina com você. Apontei para a cadeira, em frente à minha mesa. Não o confortável que reservei para reuniões longas com membros valiosos da equipe. O rígido e um pouco baixo demais que mantive para conversas difíceis. Preparar e narrar essa história nos levou muito tempo. Então, se você está gostando, inscreva-se em nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, de volta à história. Tenho 13 minutos antes da minha próxima reunião, David. O que você quer? Ele sentou-se, claramente surpreso com minha franqueza. Por um momento, vi um lampejo do homem com quem me casei há 12 anos, antes que o sucesso o transformasse em alguém que mal reconhecia. Um ex-marido não pode fazer check-in? Ver como você está? Ele se inclinou para a frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Tenho acompanhado o progresso da sua empresa. Essa interface neural que você está desenvolvendo é impressionante. 10. Membros da sua equipe de P&D certamente pensaram assim quando tentaram roubar nosso engenheiro-chefe no mês passado. Mantive minha expressão neutra, com as mãos cruzadas sobre a mesa. Não, de novo, o que você quer? David teve a decência de parecer envergonhado. Esse não era o meu departamento. Se eu soubesse... 8 minutos agora.
Interrompi. Ele se endireitou, o encanto desaparecendo. Tudo bem, preciso de um emprego. A declaração pairou no ar entre nós. Esperei, permitindo que o silêncio se prolongasse desconfortavelmente. Você precisa de um emprego. Finalmente repeti, meu tom deixando claro o quão absurdo achei seu pedido. A Reynolds Technologies não está indo bem? Pelo que ouvi, você estava sendo preparado para CFO. A mandíbula de David apertou. As coisas mudaram. As coisas têm o hábito de fazer isso, respondi, pensando em como minha vida se desfez 3 anos atrás, quando ele arrumou suas coisas e se mudou para o loft de Amber no centro da cidade. A Reynolds está se reestruturando após a fusão. A maior parte do financiamento está sendo consolidada em seus escritórios na costa leste. Ele passou a mão pelo cabelo, um hábito nervoso que uma vez achei cativante. Vou ser dispensado. No final do mês. Eu levantei uma sobrancelha. E Amber? Ela não está no RH agora? Certamente ela pode ajudar o marido a encontrar uma posição adequada. O lampejo de dor em seu rosto me contou tudo antes mesmo de ele falar. Amber e eu nos divorciamos. Há 6 meses. Na verdade, ela está se mudando para Nova York com o novo chefe de operações. Eu deveria ter sentido satisfação. Algum senso de justiça kármica. Mas em vez disso, senti-me apenas cansado. Há 3 anos, esta notícia teria justificado cada lágrima que derramei. Agora, era apenas informação para processar. Lamento ouvir isso, eu disse, surpreendendo, até a mim mesmo com a sinceridade em minha voz. Mas ainda não entendo o que você está fazendo no meu escritório. Preciso de um emprego, Liz, disse ele, usando o apelido que só ele já usou. E não qualquer emprego. Preciso do meu antigo cargo de volta. Olhei para ele, momentaneamente, sem palavras. Quando fundamos a Athena juntos, quando ainda era apenas uma pequena startup de tecnologia com grandes sonhos, David era nossa espinha dorsal financeira. Depois do nosso divórcio, comprei a parte dele, usando cada centavo que tinha e os empréstimos que ainda estou pagando. A empresa quase faliu durante a transição, mas sobrevivemos. Mais do que sobrevivemos, nós prosperamos. Sua antiga posição? Eu ri, o som agudo até para os meus próprios ouvidos. Essa posição não existe mais, David. Já nos reestruturamos 2 vezes desde que você saiu. Então crie algo novo. Diretor de estratégia financeira, diretor de investimentos, como você quiser chamar. Ele se inclinou para a frente, o desespero, rastejando em sua voz. Nós 2 sabemos que sou bom no que faço. O trabalho que fiz aqui lançou as bases para tudo que você construiu. O trabalho nós fiz, corrigi friamente. E então você foi embora. Você escolheu Reynolds em vez de Athena, sobre mim. Eu cometi um erro, disse ele calmamente. Olhei para o meu relógio. Um elegante Patek Philippe que comprei quando garantimos o financiamento da Série C. Você cometeu vários. E agora seus erros o alcançaram. Liz, por favor. Tenho uma hipoteca e pagamentos de pensão alimentícia para Amber. Isso é maravilhoso, interrompi, sentindo uma faísca da raiva que pensei ter superado. Você me deixou por ela e agora está pagando pensão alimentícia? O que aconteceu aí? Os ombros de David caíram. Ela tinha um advogado melhor. Pela primeira vez desde que ele entrou no meu escritório, sorri. Parece que você deveria ter prestado mais atenção quando eu te avisei sobre ela, não é? O interfone tocou. Senhora Chen, sua senhora das 3 horas está esperando na sala de conferências, anunciou a voz de Mariana, na hora certa. Fiquei de pé, alisando meu terno Armani carvão. Seus 15 minutos acabaram, David. Liz, eu estou te implorando. Ele permaneceu sentado, olhando para mim com aqueles olhos azuis que, antes podiam me convencer de qualquer coisa. Dê-me uma chance. Aceito qualquer cargo, qualquer salário. Só preciso me recuperar. Contornei minha mesa parando ao lado dele.
Você deveria ter pensado nisso antes de trocar 14 anos juntos por uma modelo mais jovem. Não foi assim. Ele protestou fracamente. Foi exatamente assim. Fui em direção à porta. Envie seu currículo através do nosso portal de RH como todo mundo. Se você estiver qualificado para alguma vaga, alguém entrará em contato. David se levantou, seu rosto endurecendo. Então é isso? Depois de tudo que construímos juntos, depois de todos os anos que passamos lado a lado, você vai me jogar aos lobos? Virei-me para a porta, uma mão na maçaneta. Não, David, não vou fazer nada com você. Vou simplesmente tratá-lo como qualquer outro candidato, com cortesia profissional e nada mais. Você me ensinou essa distinção quando explicou que nosso casamento e nossos negócios eram entidades separadas, lembra? Seu rosto corou ao ter suas próprias palavras jogadas de volta para ele. Adeus, David. A segurança irá acompanhá-lo. Saí, meus saltos batendo decisivamente no chão de madeira, e fui para minha inexistente reunião das 3 horas. Eu precisava de um momento a sós, longe dos olhares curiosos da minha equipe, que sem dúvida reconheceram o homem que havia partido, o coração do seu chefe há 3 anos. Na sala de conferências vazia, fiquei perto da janela, observando Seattle desaparecer na neblina e na chuva. Meu reflexo me olhou de volta. Uma mulher que havia se reconstruído peça por peça dolorosamente depois de ser destruída. Meu celular vibrou com uma mensagem de Mariana. Ele se foi. Você está bem? Eu não tinha certeza de como responder. Ah, isso. Eu estava bem? A empresa estava prosperando. Nosso protótipo de interface neural superou todas as expectativas nos testes preliminares. Eu tinha uma linda casa no lago, um galgo resgatado chamado Edson, e mais dinheiro do que jamais sonhei quando David e eu estávamos começando. Mas vê-lo, vulnerável, desesperado, com a vida em ruínas, despertou algo que pensei ter enterrado, junto com nossa certidão de casamento. Não é amor, certamente, mas algo perturbadoramente próximo da pena. A porta da sala de conferência se abriu e Mariana entrou com uma xícara fumegante de chá. Meu favorito, de jasmim. Ele enviou seu currículo antes de sair, disse ela, colocando a xícara na minha frente. Adicionou uma nota pessoal dizendo que ele está disposto a começar no nível básico, se necessário. Bebi o chá, sentindo seu calor se espalhar por mim. Exclua. Mariana ergueu uma sobrancelha. Tem certeza? Ele pode realmente ser útil. Lembra como ele lidou com a crise da conta Miller? Eu me lembro de tudo, eu disse calmamente. Esse é o problema. De volta ao meu escritório, tentei me concentrar nas especificações técnicas da nossa interface neural. Mas minha mente sempre voltava para David, o olhar desesperado em seus olhos. As rugas que não existiam há 3 anos. O leve tremor em suas mãos quando ele mencionou ter sido solto. Por volta das 20 horas, muito depois de a maioria dos funcionários ter ido para casa, me vi abrindo nosso portal de RH, procurando a inscrição de David. Lá estava. Ao lado de seu currículo impressionante havia uma carta de apresentação que começava. Cara, Sra. Chen, sei que sou a última pessoa que merece uma chance. Fechei o navegador antes que pudesse. Ler mais. Esta não era uma decisão a tomar esta noite, com a chuva batendo nas minhas janelas e as memórias nublando meu julgamento. Enquanto eu reunia minhas coisas para sair, meu telefone tocou. Sophie Chen, minha mãe. Você já jantou, filha? Ela perguntou sem preâmbulos, seu sotaque mandarim mais forte quando ela estava preocupada. Estou indo para casa agora, mãe. Vou pegar alguma coisa no caminho. Zhang Wei me disse que viu David em seu escritório. Hoje. O filho da melhor amiga da minha mãe trabalhava em nosso departamento de TI. Nada permanecia em segredo por muito tempo. Eu suspirei. Ele precisa de um emprego. Reynolds vai deixá-lo ir. Aquela empresa pela qual ele te deixou? A desaprovação de minha mãe cruzou claramente a linha telefônica. E a jovem? Ela o trocou por outra pessoa. O silêncio da minha mãe falou muito. Finalmente ela disse:
O universo tem sua própria justiça. Mãe, você se lembra do que seu pai sempre dizia? Cuidado com quem você machuca ao subir, porque você pode precisar deles quando cair. Meu peito se apertou com a menção do meu pai, que já se foi há 5 anos. Ele amava David como a um filho e ficou com o coração partido por sua traição. Eu lembro. Então o que você vai fazer? Olhei para a noite chuvosa, as luzes da cidade borradas em listras aquareladas. Eu não sei ainda. Você sabe, ela disse suavemente. Você só está com medo da resposta. Depois de desligar, voltei para casa pelas ruas molhadas pela chuva, meus limpadores travando uma batalha perdida contra o aguaceiro. Minha casa no Minunzindi Lago estava escura quando cheguei, exceto pela luz automática da varanda que me acolheu com seu brilho suave. Edson me cumprimentou na porta, balançando o rabo suavemente enquanto pressionava seu corpo magro contra minhas pernas. Cocei atrás de suas orelhas, encontrando conforto em seu carinho simples e descomplicado. Mais tarde, enroscado no sofá com uma taça de Cabernet, a cabeça de Edson no meu colo, finalmente me permiti sentir todo o peso de ver David novamente. A dor diminuiu com o passar dos anos, transformando-se de uma agonia aguda e penetrante em uma dor silenciosa que apenas ocasionalmente se manifestava. Hoje ele rugiu de volta à vida. Peguei meu laptop e abri seu formulário novamente, forçando-me a ler sua carta de apresentação na íntegra. Prezada Sra. Chen, eu sei que sou a última pessoa que merece uma chance sua ou da Athena Technologies. Há 3 anos, cometi o pior erro da minha vida, profissional e pessoalmente. Traí não apenas nosso casamento, mas também a empresa que construímos juntos, a visão que compartilhamos. Não há desculpa para o que fiz. Posso dizer que fiquei lisonjeado com a atenção de Amber, que estava passando por uma crise de meia-idade, que pensei que Reynolds me ofereceu algo que Athena não podia. Mas a verdade é mais simples e mais feia. Fui egoísta e míope. Joguei, fora 14 anos com a mulher mais brilhante e determinada que já conheci, porque não conseguia lidar com o fato de você estar se tornando mais bem-sucedido do que eu. Não vou pedir perdão. Não o mereci. Mas estou pedindo uma chance de provar que mudei, que aprendi com meus erros. Estou disposto a começar em qualquer lugar, em qualquer nível, com qualquer salário. Eu só quero fazer parte de algo significativo novamente. O trabalho que você está fazendo com interfaces neurais pode mudar milhões de vidas. Quero contribuir para isso, mesmo que seja de forma pequena. Eu entendo se esta carta for direto para a sua pasta de lixo. Mas se você estiver lendo isso, obrigado por dedicar seu tempo. Respeitosamente, David Mercer. Fechei o laptop, perturbado pela honestidade crua em suas palavras. O David com quem fui casada nunca teria admitido sentir-se ameaçado pelo meu sucesso. Seu ego não teria permitido isso. Talvez ele tivesse mudado. Ou talvez, como diria minha mãe, ele estivesse apenas desesperado. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório mais cedo do que de costume. A falta de sono evidente nas sombras sob meus olhos, apesar da minha maquiagem cuidadosa. Mariana olhou para mim e silenciosamente trouxe um café com leite extra forte para minha mesa. A reunião com Davis é em 30 minutos, ela me lembrou. E o Dr. Kim quer 10 minutos para discutir os últimos resultados dos testes na interface neural. Balancei a cabeça, grato pela agenda exigente que manteria minha mente ocupada. O RH já processou as inscrições de ontem? Já está no sistema, ela confirmou, me dando um olhar astuto. Incluindo o dele. Envie o arquivo dele para mim, eu disse antes que pudesse mudar de ideia. E marque uma entrevista para sexta-feira às 7h. As sobrancelhas de Mariana se ergueram. 7 da manhã? Isso é cruel, até para você. Se ele quiser muito este trabalho, ele estará lá. E se ele estiver? E então? Tomei um gole do meu café com leite, apreciando sua força amarga. Então decidirei o que fazer com ele. A reunião de Davis correu bem. Outro grande investidor entusiasmado com o nosso progresso. Os resultados dos testes do Dr. Kim
foram ainda mais promissores do que o esperado, com a interface neural mostrando uma melhoria de 40% no tempo de resposta em relação ao nosso protótipo anterior. Na hora do almoço, quase consegui deixar de lado os pensamentos sobre David. Até que Mariana apareceu na minha porta com uma expressão perturbada. Ele está de volta, ela disse simplesmente. Davi? Ela assentiu. Ele trouxe almoço para todo o departamento financeiro. Disse que queria conhecer a equipe na qual espera ingressar. Eles estão todos na sala de descanso agora, comendo comida tailandesa e ouvindo-o contar histórias sobre os primeiros dias de Atena. Uma onda de indignação cresceu dentro de mim. Ele está em campanha, tentando conquistar as pessoas para me pressionar a contratá-lo. Está funcionando, admitiu Mariana. Tyler, da contabilidade, acabou de me dizer que David os ajudou a resolver um problema de reconciliação com o qual estão lutando há semanas. Eu me levantei, ajeitando meu blazer. Onde ele está agora? Ainda na sala de descanso, em audiência. A sala de descanso ficou em silêncio quando entrei, todos os olhos se voltando para mim. David estava perto da janela, recipientes de comida tailandesa espalhados pela mesa à sua frente, cercado por vários membros da minha equipe financeira. Senhor Mercer, eu disse friamente. Eu não sabia que você tinha sido convidado a voltar para Atena hoje. Ele teve a graça de parecer um pouco envergonhado, embora o sorriso confiante nunca deixasse seu rosto. Pensei em passar por aqui para almoçar, conhecer alguns membros da equipe. Espero que esteja tudo bem. Não é, respondi uniformemente. Atena tem uma política de segurança rígida em relação a visitantes não autorizados. Senhora Chen, Tyler da contabilidade deu um passo à frente. David estava apenas nos ajudando com a discrepância na conta de Jensen. Ele detectou o erro imediatamente. Que sorte! Eu disse sem tirar os olhos de David. No entanto, as informações financeiras da empresa são confidenciais. O Sr. Mercer não é funcionário e não deveria ter acesso às nossas contas. O sorriso de David vacilou. Liz, Sra. Chen, eu só estava tentando ser útil. Meu escritório. Agora. Virei-me e saí, sem esperar para ver se ele me seguiu. Ele fez isso, é claro. David sempre soube quando avançar e quando recuar estrategicamente. Uma vez dentro do meu escritório, fechei a porta e o encarei. O que exatamente você pensa que está fazendo? Networking, ele respondeu, seu tom mais leve do que a situação justificava. Não é isso que todos os candidatos a emprego devem fazer? Você está manipulando minha equipe, tentando criar aliados para que eu me sinta pressionado a contratá-lo. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Estou tentando mostrar o que posso trazer para Atena. Sua equipe financeira é boa, mas estão lutando com questões básicas de reconciliação que resolvi em 10 minutos. E você acha que isso lhe dá direito a uma posição aqui? Não. Pela primeira vez, sua fachada confiante rachou. Nada me dá direito a nada de você, Liz. Eu sei disso. Mas estou qualificado para este trabalho. Mais do que qualificado. Ajudei a construir a estrutura financeira de Atena desde o início. E então você deixou isso para um concorrente, lembrei-lhe, levando seu conhecimento institucional com você. Nunca compartilhei informações proprietárias de Atena com Reynolds, disse ele com firmeza. Posso ter sido um marido terrível, mas não fui desleal à empresa. Eu ri amargamente. Que conveniente separar os dois agora. Quando você me deixou, você disse, e cito, preciso de um novo começo, longe de tudo que construímos juntos. Isso incluía Atena. Os ombros de David caíram. Eu estava errado, sobre tudo. Agora vejo isso. Por um momento, nenhum de nós falou. Pelas janelas do meu escritório, pude ver o horizonte de Seattle, mais claro hoje, a chuva dando lugar ao sol aguado. Você tem uma entrevista marcada para sexta-feira às 7, eu finalmente disse. Se você leva esse trabalho a sério, estará lá, preparado para um processo de entrevista padrão. Chega de acrobacias como as de hoje.
O alívio tomou conta de seu rosto. Obrigado, Liz. Estarei lá. Não me agradeça ainda. Mudei-me para abrir a porta do meu escritório. E é a senhora Chen neste prédio. Você perdeu o direito de me chamar de Liz quando saiu. Ele assentiu, devidamente castigado. Claro, senhora Chen. Quando ele passou por mim, senti o cheiro de sua colônia, diferente da que ele costumava usar durante nosso casamento. Mais uma pequena mudança que, de alguma forma, tornou toda esta situação mais real. Este não era o David com quem me casei. Nem eu era a Elisa que ele deixou para trás. Agora éramos estranhos, navegando em território desconhecido. Mais uma coisa, eu disse quando ele chegou à porta. Se você for contratado, e isso é um grande se, você se reportará diretamente a mim. Cada decisão, cada recomendação passará pela minha mesa. Você terá uma fração da autonomia que tinha antes. Seu ego pode lidar com isso? Seus olhos azuis encontraram os meus, sérios agora. Acho que descobriremos na sexta-feira. Depois que ele saiu, voltei para minha mesa, perturbado pela facilidade com que ele conseguiu encantar minha equipe financeira em uma única hora de almoço. David sempre foi carismático, capaz de fazer as pessoas se sentirem a pessoa mais importante na sala quando concentrava sua atenção nelas. Foi isso que me atraiu nele quando nos conhecemos na escola de administração, há 17 anos. Sua confiança fácil, seu entusiasmo contagiante pelo futuro que poderíamos construir juntos. Naquela época éramos iguais, parceiros em todos os sentidos. Nosso casamento coincidiu com a fundação da Athena. Nossas vidas pessoais e profissionais estavam tão interligadas que às vezes eu não conseguia dizer onde terminava uma e começava a outra. Até que decidiu cortar ambas as ligações num único golpe devastador. Meu telefone vibrou com uma mensagem do Dr. Kim. Protótipo de interface neural, pronto para sua análise. Resultados superando as expectativas. Forcei David a parar de pensar, concentrando-me no que realmente importava. A tecnologia revolucionária que estávamos desenvolvendo, tecnologia que poderia ajudar pacientes paralisados a recuperar a mobilidade, permitir que amputados controlassem próteses com seus pensamentos e possivelmente até ajudar a tratar certos distúrbios neurológicos. Este foi o meu legado, não o casamento fracassado que quase me destruiu há 3 anos. Não o homem que agora se encontrava do outro lado da roda da fortuna, olhando para mim em busca de salvação. A questão era: eu poderia separar meus sentimentos pessoais do que poderia ser melhor para Athena? E o mais importante, eu queria? Na manhã de sexta-feira tive minha resposta. Uma resposta que me ocorreu nas horas tranquilas antes do amanhecer, enquanto eu estava no meu deck, observando a superfície do lago ondular com a brisa suave. O sol estava começando a nascer quando cheguei ao escritório. O prédio ainda estava praticamente vazio, exceto pela equipe de limpeza e alguns madrugadores da equipe de desenvolvimento. E David, claro, sentado na recepção quase 1 hora antes da entrevista agendada, revisando anotações em um tablet, com um portfólio ao lado. Ele usava um terno azul marinho conservador, não os modelos chamativos que ele preferia na Reynolds, e havia aparado o cabelo. Ele parecia profissional, preparado e humilde. Bom, ele precisaria ser os 3 para o que eu havia planejado. Sr. Mercer, eu o cumprimentei formalmente ao passar. Você chegou cedo. Ele se levantou rapidamente. Sra. Chen. Sim, eu queria ter certeza de que estava totalmente preparado. A entrevista começará exatamente às 7. Mariana virá buscá-lo. Continuei em direção ao meu escritório, sentindo seus olhos em mim enquanto me afastava, me perguntando o que ele via quando olhava para mim agora. A esposa que ele traiu? O CEO que ele agora precisava impressionar? Ou alguém inteiramente novo, forjado no fogo do seu abandono? Exatamente às 7h, Mariana conduziu David até a sala de conferências onde eu esperava com Tyler da contabilidade e nosso diretor de RH, Raul.
A entrevista prosseguiu formalmente no início. Perguntas padrão sobre sua experiência, seu tempo, na Reynolds, sua compreensão da atual estrutura financeira da Athena. David respondeu a cada pergunta com confiança, mas sem arrogância, reconhecendo onde havia lacunas em seu conhecimento devido à sua ausência de 3 anos na empresa. Apresentou uma análise detalhada dos nossos relatórios financeiros disponíveis ao público, identificando áreas de melhoria e oportunidades de crescimento. Foi, objetivamente, um desempenho impressionante. E agora? Eu disse depois de 45 minutos. A questão mais importante. Inclinei-me para a frente, fixando-o com um olhar inabalável. Por que eu deveria contratar a pessoa que quase destruiu esta empresa há 3 anos? A sala ficou em silêncio. Raul se mexeu desconfortavelmente, enquanto Tyler de repente achou seu bloco de notas fascinante. David encontrou meus olhos. Com firmeza. Você não deveria, ele disse simplesmente. Não se for apenas sobre o que eu mereço ou o que é justo. Eu não mereço essa chance e não seria justo dá-la a mim. Sua honestidade me pegou desprevenido. Mas, continuou ele, se a questão é se contratar-me beneficiaria a Athena, então acredito que a resposta é sim. Entendo o DNA financeiro desta empresa porque ajudei a escrevê-lo. Passei 3 anos em nosso maior concorrente, aprendendo suas estratégias e fraquezas. E o mais importante, aprendi, da maneira mais difícil, que o sucesso não significa nada se você sacrificar sua integridade para alcançá-lo. Ele fez uma pausa, seu olhar nunca deixando o meu. Não estou pedindo que você me perdoe, Elisa. Estou pedindo que você me use. Use meu conhecimento, minha experiência, minhas conexões. Use meu arrependimento se isso ajudar. Porque trabalharei mais duro para esta empresa do que qualquer outra pessoa que você possa contratar, precisamente porque sei quanto custa perdê-la. Por um momento não disse nada, processando suas palavras. Então me levantei, reunindo minhas anotações. Obrigado pelo seu tempo, Sr. Mercer. O RH entrará em contato sobre nossa decisão. Enquanto Raul o mostrava, permaneci na sala de conferências, olhando para o horizonte de Seattle, agora banhado pela luz da manhã. Tyler ficou ali, claramente sem saber se deveria falar. Ele é bom. Ele finalmente arriscou. Muito bom. A análise que ele fez dos nossos relatórios trimestrais detectou ineficiências que estávamos perdendo. Eu sei, eu disse calmamente. Você está realmente pensando em contratá-lo? Tyler perguntou, descrença evidente em seu tom. Eu me virei para encará-lo. Já o fiz, mas não para o cargo ao qual ele se candidatou. Eu não entendo. Você vai. Juntei minhas coisas e voltei para meu escritório, onde Mariana esperava com uma xícara de café fresco e um olhar astuto. Decisão tomada? Ela perguntou. Balancei a cabeça, pegando o café. Envie-lhe uma carta de oferta. Analista. Financeiro sênior, reportando-se diretamente ao CFO. Salário inicial mais pacote de benefícios padrão. Sem opções de ações, sem bônus de assinatura, período probatório de 6 meses. Os olhos de Mariana se arregalaram. Isso é 2 níveis abaixo do que ele está qualificado e cerca de 1/3 do que ele ganhava na Reynolds. Eu sei? Ele vai rejeitar. Talvez. Tomei um gole de café. Ou talvez ele quis dizer o que disse sobre estar disposto a começar em qualquer lugar. E se ele aceitar? Sorri, sentindo uma estranha sensação de paz tomar conta de mim. Então Athena contrata um analista financeiro altamente qualificado que trabalhará 2 vezes mais que qualquer outra pessoa para provar seu valor. E posso observar David Mercer, o homem que me trocou por secretária porque não conseguiu lidar com meu sucesso, reportando-se a Catherine Zhang, a CFO de 29 anos que promovi no ano passado. Mariana riu baixinho. Isso é brilhantemente estratégico ou profundamente mesquinho? Por que não os 2? Eu respondi, virando-me para a janela. Afinal, foi ele quem me ensinou que assuntos profissionais e pessoais às vezes se sobrepõem. Enquanto observava a cidade ganhar vida lá embaixo,
Pensei no longo caminho que me trouxe até aqui. Desde a mulher devastada, chorando no chão da cozinha, 3 anos atrás, até o CEO tomando decisões calculadas sobre o homem que havia partido seu coração. A dor não desapareceu, mas transformou-se em algo que eu poderia usar, algo que me tornou mais perspicaz, mais decidido. Quer David aceitasse a posição ou não, eu recuperei meu poder ao oferecê-la a ele. O resto dependia dele. A carta de oferta foi enviada na tarde de sexta-feira. Eu não esperava receber uma resposta até segunda-feira, no mínimo. David precisaria de tempo para processar o insulto mal disfarçado como uma oportunidade, para pesar suas opções cada vez menores contra seu orgulho. Então, quando meu celular pessoal tocou às 21h17 da noite de sexta-feira, Edson levantando a cabeça elegante da cama ao ouvir o som desconhecido. Fiquei surpreso ao ver o nome de David na tela. Esta é Elisa, respondi, mantendo minha voz neutra, apesar da vibração de antecipação em meu estômago. Isso é uma piada? A voz de David estava tensa e controlada, mas eu podia ouvir a raiva subjacente. Analista financeiro sênior? Reportando. Há alguém com metade da minha idade? 60 mil por ano? Tomei um gole do meu chá da tarde, grata por ele não poder ver meu sorriso. É uma oferta legítima para uma posição que precisamos preencher. É um insulto e você sabe disso. Sua voz ficou mais baixa. Dirigi toda a área financeira da Athena durante 7 anos, Liz. Sou diretor financeiro há mais 3. Tenho um MBA em Stanford. E agora você tem uma oferta da Athena Technologies. Parabéns. Por menos de 1/3 do meu valor de mercado. Coloquei minha xícara de chá na mesa, a irritação substituindo a diversão. Seu valor de mercado, David? É isso que Reynolds está pagando a você agora? Ah, espere. Eles não vão pagar nada a partir da próxima semana. O silêncio que se seguiu me disse que a farpa havia acertado. Olha, continuei suavizando um pouco meu tom. Você pediu uma chance. É isso. É pegar ou largar. Isso não é uma chance. É um castigo. Disse ele amargamente. Você está apenas tentando me humilhar. Se esse fosse meu objetivo, a segurança teria expulsado você em vez de lhe oferecer uma posição. Fiquei de pé, carregando meu telefone até a parede da janela com vista para o lago. A função é básica porque sua confiança é básica. Você precisará reconstruí-la do zero. Outro silêncio se estendeu entre nós, cheio do peso da nossa história compartilhada. Preciso pensar sobre isso. Ele finalmente disse. A oferta expira na segunda-feira ao meio-dia. Depois que ele desligou, permaneci na janela, observando o luar ondular na água escura. Parte de mim, uma parte maior do que eu queria admitir, esperava que ele aceitasse. Não por gentileza ou perdão, mas porque ter David trabalhando abaixo de mim, sob a equipe de liderança que construí depois que ele saiu, seria sua própria forma de justiça. A manhã de segunda-feira chegou, com uma frente de tempestade que transformou o céu em um sinistro cinza ardósia. Eu tinha reuniões agendadas consecutivamente, primeiro com nossa equipe jurídica sobre proteções de patentes para a interface neural, depois com nosso departamento de marketing sobre o próximo lançamento do produto. Às 11h58, quando eu estava encerrando o trabalho com a equipe de marketing, Mariana apareceu na porta da sala de conferências. "O Sr. Mercer está aqui para ver você", disse ela, sua expressão não revelando nada. A equipe de marketing trocou olhares enquanto reunia seus materiais. Todos na Athena conheciam a história. O marido da fundadora que a trocou pela secretária. E foi trabalhar para a concorrência. As fofocas do escritório viajavam na velocidade da luz. "Mande-o entrar", eu disse, permanecendo sentado na cabeceira da mesa de conferência. David entrou quando o último membro da equipe de marketing saiu, fechando a porta atrás de si. Ele usava um terno carvão, mais discreto do que seu estilo. Habitual, com uma gravata azul que combinava com seus olhos. Sua expressão era ilegível. "Você já tomou sua decisão?" Eu perguntei, sem me preocupar com gentilezas. Ele se aproximou da mesa.
Mas não se sentou. Sim. Quando ele não deu mais detalhes, levantei uma sobrancelha. E? Aceito sua oferta, disse ele, as palavras claramente difíceis para ele. Mas eu tenho uma contraproposta. Isto não é uma negociação, David. Apenas me escute. Ele colocou uma pasta sobre a mesa. Aceitarei o cargo, o salário, o título, tudo como for oferecido. Mas quero métricas de desempenho, metas específicas e mensuráveis. Se eu alcançá-las, quero revisões programadas para possível avanço. Abri a pasta, digitalizando o documento dentro dela. Ele havia delineado metas de desempenho trimestrais para si mesmo, cada uma mais ambiciosa do que nossas expectativas padrão para a função. Você está se preparando para o fracasso. Observei. Esses alvos são agressivos. Eu sei do que sou capaz. Pela primeira vez desde que entrei, uma sugestão do velho David, confiante e ambicioso, apareceu. Se eu atingir esses números, superar essas metas, quero reconhecimento. Não favoritismo, apenas avaliação justa. Estudei-o por um momento, notando a determinação em sua postura. Por que aceitar? Suas redes no mundo financeiro são extensas. Você poderia encontrar outra posição. Ele finalmente se sentou, encontrando meu olhar diretamente. Não tão rápido quanto eu preciso, e não em Seattle. Reynolds certificou-se disso quando me deixaram ir. Eles sugeriram discretamente que eu era responsável por algumas irregularidades contábeis. Você estava? Não. Ele disse com firmeza. Mas a percepção é mais importante do que a verdade em nossa indústria. Você sabe disso. Eu sabia disso. Assim como eu sabia que David, apesar de todos os seus defeitos, sempre manteve padrões financeiros impecáveis na Athena. Foi um dos pontos fortes fundamentais sobre os quais construímos a empresa. Concordarei com as revisões trimestrais, disse finalmente, fechando a pasta. Mas as métricas serão ajustadas para se alinharem aos padrões da empresa. Você não recebe tratamento especial, positivo ou negativo. O alívio brilhou em seu rosto. Obrigado. Não me agradeça. Isto é negócio, não pessoal. Um sorriso triste tocou seus lábios. Sempre estivemos com nós dois, Liz. Não mais, respondi friamente, levantando-me para sinalizar o fim do nosso encontro. Apresente-se ao RH amanhã de manhã, às 8 horas para processamento e orientação. Você começará com a equipe financeira na quarta-feira. Quando ele se virou para sair, acrescentei. E David? Catherine Jung é uma CFO excepcional que conquistou sua posição através de talento e trabalho árduo. Trate-a com qualquer coisa menos do que total respeito profissional, e seu emprego terminará imediatamente. Eu entendo. Ele parou na porta. Se vale de alguma coisa, estou realmente grato por esta oportunidade. Depois que ele saiu, voltei para o meu escritório, fechando a porta atrás de mim. Mariana apareceu momentos depois com o almoço, uma salada que eu tinha esquecido que tinha pedido. Então ele aceitou? Ela perguntou, colocando a comida na minha mesa. Sim, ele começa na quarta-feira. O grupo do escritório estava na proporção de 3-1, observou ela. Diante da minha sobrancelha levantada, ela acrescentou. Não que eu tenha participado, é claro. Claro. Desembrulhei minha salada, descobrindo que meu apetite havia desaparecido. Agende uma reunião com Catherine para esta tarde. Quero informá-la pessoalmente. Catherine Jung ingressou na Athena há 5 anos, recém-saída do MIT, e era um prodígio financeiro com uma capacidade incrível de identificar oportunidades de mercado. Eu a promovi a CFO há 8 meses, depois que nosso chefe financeiro, anterior, partiu para uma startup. Aos 29 anos, ela era uma das executivas de alto escalão mais jovens do setor de tecnologia e certamente a mais jovem da história da Athena. Ela recebeu a notícia da contratação de David com serenidade profissional, embora seus olhos penetrantes refletissem sua curiosidade. Você tem certeza disso?
Ela perguntou depois que eu expliquei a situação. Ele é super qualificado para o cargo, mas está desesperado o suficiente para aceitá-lo. Respondi. Use sua experiência, mas mantenha limites claros. Ele não terá acesso a informações financeiras confidenciais até que seu período probatório termine. Catherine assentiu pensativamente. A equipe ficará confusa com sua colocação, principalmente aqueles que trabalharam com ele antes. Deixe-os ficar confusos. Seu desempenho falará por si, de uma forma ou de outra. Ela me estudou com o olhar perspicaz que a ajudou a subir tão rapidamente na hierarquia de Athena. Isso é um teste para ele ou uma punição? Considerei a pergunta dela com mais seriedade do que quando David perguntou algo semelhante. Ambos, talvez. Ou talvez sejam apenas negócios. Com o devido respeito, Sra. Chen, disse Catherine cuidadosamente. Quando se trata de ex-maridos, nunca são apenas negócios. Sua percepção foi desconfortavelmente precisa. Apenas me mantenha atualizado sobre o desempenho dele, eu disse, efetivamente encerrando a conversa. Naquela noite não consegui dormir. Minha mente estava agitada com a decisão que tomei. Eu estava sendo vingativo, usando minha posição para me vingar de danos pessoais? Ou eu estava simplesmente sendo cauteloso? Com alguém que se provou indigno de confiança? A linha entre o pessoal e o profissional tornou-se tão tênue que eu não conseguia mais vê-la com clareza. Quarta-feira chegou com uma mistura de expectativa e pavor no meu estômago. Eu deliberadamente me programei fora do escritório pela manhã, participando de reuniões com potenciais investidores no centro da cidade. Disse a mim mesmo que era para dar espaço a David para se instalar sem a minha presença iminente. Mas, na verdade, não estava preparada para vê-lo no nosso espaço, o meu espaço, usando um crachá de funcionário da Athena, integrado, na empresa que construímos juntos. Quando voltei logo depois do almoço, Mariana estava esperando com novidades. O Sr. Mercer completou a orientação ontem sem incidentes, relatou ela enquanto caminhávamos para meu escritório. Esta manhã, ele se reuniu com a equipe financeira e com Catherine. Segundo Tyler, ele era o modelo de humildade e profissionalismo. Já faz meio-dia, eu apontei. Não vamos nomeá-lo como funcionário do mês ainda. Além disso, ela continuou, ignorando meu sarcasmo. Ele trouxe seu próprio almoço e comeu em sua mesa enquanto revisava as projeções trimestrais. Hoje não há comida tailandesa para o departamento. Eu sorri apesar de mim mesmo. Bom, mais alguma coisa? Catherine marcou uma reunião do departamento financeiro para as 15 horas. Ela perguntou se você gostaria de participar. Eu hesitei. Parte de mim queria observar o primeiro dia de David a uma distância segura, através de relatórios e relatos de segunda mão. Mas eu era o CEO e, parecer evitar meu próprio departamento financeiro, enviaria a mensagem errada à equipe. Diga a ela que estarei lá, eu disse, tomando a decisão antes que pudesse pensar demais. O departamento financeiro ocupava o canto nordeste do nosso escritório, com salas de reuniões com paredes de vidro e um piso plano aberto projetado para incentivar a colaboração. Ao me aproximar, pude ver a equipe reunida na maior sala de conferências. Catherine na cabeceira da mesa com materiais de apresentação prontos. David estava sentado na última fila, vestido com uma camisa conservadora e calça comprida. Muito diferente dos ternos de grife que ele adorava na Reynolds. Ele estava fazendo anotações em um laptop da empresa, com uma expressão focada, mas neutra. Ele não me notou até que entrei na sala. Nossos olhos se encontraram brevemente antes que ele voltasse sua atenção para a tela, mas não antes de eu perceber algo em seu olhar. Determinação? Renúncia? Eu não tinha certeza. Catherine iniciou a reunião com uma visão geral dos resultados do primeiro trimestre, seguida de projeções para o segundo trimestre. A equipe se envolveu, fazendo perguntas apropriadas sobre fluxos de receitas e alocações de despesas. David permaneceu quieto, absorvendo a informação, seus dedos digitando notas ocasionalmente. Agora, disse Catherine, aproximando-se do meio da reunião, quero discutir a questão da reconciliação de contas de Miller. Tyler,
Você pode nos atualizar? Tyler, um contador sênior competente, mas às vezes excessivamente cauteloso, explicou a discrepância com a qual eles estavam lutando, a mesma com a qual David aparentemente ajudara durante seu almoço improvisado, na semana anterior. A questão parece ser a forma como estamos reconhecendo as receitas dos contratos de serviço estendidos, explicou Tyler. Tenho trabalhado com o novo sistema, mas o módulo de relatórios não está capturando corretamente a receita diferida. Precisamos de uma solução antes do final do mês, afirmou Catherine, varrendo a sala com o olhar. Alguma sugestão? Vários membros da equipe ofereceram ideias, a maioria envolvendo soluções alternativas complexas ou ajustes manuais que seriam demorados e propensos a erros. Durante toda a discussão, David permaneceu em silêncio, embora eu pudesse ver pela sua expressão que ele tinha ideias sobre o assunto. Catherine também percebeu. Sr. Mercer, disse ela usando deliberadamente seu nome formal. O senhor tem experiência com nosso sistema anterior. Alguma ideia? Todos os olhos se voltaram para David. Este foi um teste cuidadosamente orquestrado por Catherine. Reconheci imediatamente a sua estratégia. Ela estava dando a ele a oportunidade de contribuir significativamente, ao mesmo tempo que estabelecia sua autoridade. David endireitou-se ligeiramente. O novo sistema, na verdade, conta com um módulo especializado, exatamente para esse tipo de contrato, disse ele em tom neutro e profissional. Não está bem documentado no manual, mas se você acessar as configurações avançadas no reconhecimento de receitas, há um modelo para contratos de serviços plurianuais com cronogramas de entrega variados. Ele fez uma pausa, claramente consciente da atenção da sala. Com sua permissão, eu poderia mostrar a Tyler como configurá-lo. Isso deve resolver o problema sem qualquer intervenção manual necessária para relatórios futuros. Catherine assentiu, sua expressão não revelando nada. Isso seria útil. Agende um horário com Tyler esta tarde. A reunião continuou, com David oferecendo sugestões apenas quando solicitado diretamente. Ele estava cuidadosamente enfiando a linha na agulha, demonstrando seu conhecimento e experiência sem exagerar ou tentar dominar a discussão. Era um lado dele que eu não tinha visto antes, essa contenção comedida. Quando a reunião terminou e a equipe se dispersou, fiquei ali, observando David abordar Tyler sobre o agendamento de um horário para trabalhar na questão do reconhecimento de receita. Catherine veio para o meu lado. Bem? Eu perguntei baixinho. Ele sabe o que faz, ela admitiu. E ele está tomando cuidado para não pisar nos pés. Primeiro dia. Eu a lembrei. O verdadeiro teste será se ele manterá essa abordagem quando confrontado com desafios ou divergências. Catarina sorriu ligeiramente. Não se preocupe. Pretendo fornecer muitos deles. Voltei ao meu escritório, tentando me concentrar nos preparativos para o lançamento da interface neural. Mas meus pensamentos continuavam se voltando para David. Vê-lo naquela reunião, competente, mas contido, contribuindo sem comandar, me perturbou de uma forma que eu não havia previsto. Este não era o David que me lembrava, o homem, que dominava todas as salas em que entrava com uma confiança carismática. Nem foi a figura desesperada e humilde que implorou por um emprego em meu escritório. Era alguém novo, ou talvez alguém que eu nunca me permiti ver antes. A semana avançou com David se adaptando ao seu papel. Os relatórios de Catherine indicavam que ele estava a ter um bom desempenho, cumprindo as tarefas que lhe foram atribuídas de forma eficiente e oferecendo orientação aos membros da equipa que procuravam a sua ajuda, mas nunca ultrapassando a sua posição. Na sexta-feira, quase consegui me adaptar à sua presença no prédio, até que Mariana me informou que ele havia solicitado uma reunião. Ele diz que é sobre a conta do Jensen, acrescentou ela. Catherine aprovou o pedido. Suspirei, olhando para minha agenda lotada. Tudo bem. 15 minutos no final do dia. Às 17h45, David bateu na porta do meu escritório com uma pasta e um tablet nas mãos.
A maior parte do pessoal já tinha saído. Para o fim de semana, o escritório estava silencioso, exceto pelo zumbido distante da equipe de limpeza iniciando sua ronda. Entre. Eu chamei, sem tirar os olhos do meu computador. Terminei de ler um e-mail antes de finalmente reconhecer sua presença. Você queria discutir a conta do Jensen? David sentou-se em frente à minha mesa, colocando a pasta entre nós. Sim. Estive revisando o histórico de pagamentos deles como parte do projeto de reconciliação que Catherine me designou. E? Eles têm atrasado consistentemente os pagamentos, nos últimos 3 trimestres, disse ele, abrindo a pasta para revelar um cronograma de pagamento bem organizado. Mas sempre antes de implementarmos multas ou multas por atraso. Eu fiz uma careta pegando o documento. Isso não é incomum para Jensen. Eles sempre levaram as condições de pagamento ao limite. O que é incomum é o padrão, continuou David, abrindo uma planilha em seu tablet. Seus pagamentos chegam exatamente 29 dias após a data de vencimento, um dia antes de nosso sistema sinalizá-los automaticamente para processos de cobrança. Significado? Alguém no Jensen tem conhecimento interno dos nossos processos contábeis, disse ele simplesmente. Eles estão manipulando nosso sistema deliberadamente para maximizar seu fluxo de caixa às nossas custas. Estudei os dados, vendo claramente o padrão agora que ele havia apontado. Este é um bom trabalho, mas por que trazê-lo diretamente para mim? Isso é algo que Catherine deveria cuidar. David hesitou e então disse: porque tudo começou 3 meses depois que deixei Athena. E Jensen era minha conta. A implicação pairava no ar entre nós. Você acha que alguém na Reynolds aprendeu sobre nossos protocolos de coleta com você? E passou para Jensen? Eu perguntei, minha voz mais nítida do que pretendia. Não intencionalmente. Ele disse rapidamente. Mas sim, suspeito que as informações que compartilhei na Reynolds podem ter chegado até Jensen. Nunca discuti explicitamente os processos de Athena, mas em uma conversa casual, os detalhes escapam. Recostei-me na cadeira, estudando-o. Por que me dizer isso? Você está essencialmente admitindo ser a fonte de um problema que nos custou milhares de dólares em atrasos nos pagamentos. Porque precisa ser consertado, ele disse simplesmente. E porque devo transparência a vocês. Todos vocês. Considerei suas palavras, procurando segundas intenções e não encontrando nenhuma aparente. O que você recomenda? Alterar a sinalização automática no sistema para uma data aleatória entre 25 e 30 dias, sugeriu. Eu elaborei a solicitação técnica para a TI. Com a sua aprovação, poderemos implementá-la na próxima semana. Revisei o documento, que ele me entregou, observando o rigor de sua proposta. Discutirei isso com Catherine na segunda-feira. Obrigado. Ele se levantou para sair, então fez uma pausa. Se vale de alguma coisa, sinto muito. Sobre Jensen, sobre tudo. Você deixou isso claro. Respondi de forma neutra. Eu tenho. Ele olhou diretamente para mim agora, seus olhos azuis sérios. Porque às vezes penso que tudo o que você vê quando olha para mim é o homem que te machucou há 3 anos. Isso é quem você é. Parte de quem eu era. Ele corrigiu gentilmente. As pessoas mudam, Liz. Às vezes porque querem, às vezes porque precisam. Às vezes ambos. Fiquei de pé, sem vontade de me envolver nessa linha de conversa. Tem sido uma semana longa, David. Havia mais alguma coisa sobre Jensen? Ele aceitou a demissão com um leve aceno de cabeça. Não, isso é tudo. Tenha um bom fim de semana, Sra. Chen. Depois que ele saiu, permaneci em minha mesa, olhando os dados de Jensen sem realmente vê-los. O trabalho de David foi excelente, minucioso, perspicaz e proativo. Ele identificou um problema que vinha custando dinheiro a Athena há anos, um problema que ninguém mais havia notado. E ele fez isso como júnior, com acesso limitado ao sistema, em menos de uma semana.
Mais perturbador foi a sua vontade de se implicar na origem do problema. Ele poderia simplesmente ter apresentado o padrão sem conectá-lo à sua partida, mas preferiu a transparência. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Catherine. A análise de Mercer sobre Jensen é sólida. Já implementou sua correção? Eu. Respondi. Discutindo segunda-feira. O que achou da primeira semana dele? A resposta dela veio rapidamente. Melhor do que o esperado. A equipe respeita seu conhecimento, mas diz que toma cuidado para não ofuscar ninguém. Humilde, mas eficaz. Desliguei meu telefone, preocupado com o relatório positivo. Parte de mim esperava, talvez até quisesse, que David fracassasse, revelasse a arrogância e o egoísmo que caracterizaram sua traição. Sua competência e humildade eram mais difíceis de processar, mais difíceis de conciliar com a narrativa que construí sobre quem ele era. No caminho para casa, passei pelo nosso antigo bairro, onde David e eu compramos nossa primeira casa, uma modesta casa de artesão que reformamos juntos durante os primeiros anos de Atena. Sem uma decisão consciente, vi-me virando na rua familiar, diminuindo a velocidade ao me aproximar da casa azul com detalhes brancos. Os novos proprietários pintaram a porta da frente de vermelho. Uma mudança que de alguma forma me incomodou. Mais do que deveria. O bordo que plantamos no jardim da frente estava mais alto, seus galhos agora alcançando as janelas do segundo andar. Através daquelas janelas, eu podia ver luzes acesas, vidas sendo vividas no espaço onde a minha havia sido destruída. Continuei dirigindo, perturbado pela onda de emoções que a casa havia desencadeado. Não exatamente saudade do que foi perdido, mas reconhecimento de como as coisas haviam mudado completamente, tanto a casa quanto eu. Em casa, servi uma taça de vinho e levei-a para o deck com vista para o lago. Edson se juntou a mim, sua presença tranquila era um conforto enquanto eu observava o sol se pôr sobre a água. Meu telefone tocou novamente. Uma notificação por e-mail de David. A linha de assunto dizia: Plano de implementação Jensen. Mesmo numa noite de sexta-feira, ele estava trabalhando, preparando-se para a discussão de segunda-feira. Deixei o telefone de lado sem abrir o e-mail, não querendo permitir que David se intrometesse ainda mais no meu fim de semana. Mas quando a escuridão caiu e as primeiras estrelas apareceram sobre o lago, me peguei pensando no que ele havia dito. As pessoas mudam. A questão era se eu estava disposto a ver essa mudança, a reconhecê-la como genuína, em vez de um desempenho, calculado destinado a recuperar a sua antiga posição e estatuto. E, mais profundamente ainda, escondida sob a minha avaliação profissional do seu trabalho na Atena, havia uma questão mais preocupante. Se David tivesse realmente mudado, se o seu arrependimento fosse genuíno e a sua humildade real, o que isso significaria para os muros que construí à volta do meu coração depois de ele ter partido? Alguns riscos eram grandes demais para serem assumidos duas vezes. Eu sobrevivi à traição de David Mercer uma vez. Eu não tinha certeza se conseguiria fazer isso de novo. No entanto, quando voltei para dentro, enchendo minha taça de vinho e me acomodando no sofá com Edson enrolado ao meu lado, me vi abrindo seu e-mail e lendo seu plano de implementação para a conta Jensen. Completo, profissional e inconfundivelmente brilhante, exatamente como o próprio homem já foi. Assim, como ele ainda pode estar. A constatação causou um arrepio em mim que não tinha nada a ver com a brisa do lago entrando pelas janelas abertas. Eu estava numa encruzilhada, profissionalmente e talvez pessoalmente, em relação a David Mercer. E eu não tinha absolutamente nenhuma ideia de qual caminho seguir. A reunião executiva de segunda-feira de manhã começou com Catherine apresentando as conclusões de David sobre a conta de Jensen. A equipe de liderança, composta por nosso CTO, COO, CMO e chefes das principais divisões, ouviu atentamente enquanto ela explicava o padrão e propunha a solução. A recomendação veio de David Mercer, concluiu Catherine, com um tom profissionalmente neutro.
Ele identificou o padrão durante o trabalho rotineiro de reconciliação. Marcus Lee, nosso COO, e um dos poucos executivos remanescentes dos primeiros dias da Athena, ergueu uma sobrancelha. Mercer está aqui há menos de uma semana e já está descobrindo problemas de receita que perdemos há anos? O padrão começou depois da partida dele, expliquei, mantendo a voz calma. Ele reconheceu isso porque estava familiarizado com nossos protocolos de coleta de sua passagem anterior aqui. E ele próprio admitiu essa ligação, acrescentou Catherine. Ele foi transparente sobre ser potencialmente a fonte inadvertida do vazamento de informações. Marcus parecia impressionado, apesar de tudo. Interessante. A solução é viável? A TI revisou, confirmou Catherine. A implementação seria simples e poderia ser concluída até o final do dia. Estimamos que poderia melhorar nosso fluxo de caixa em aproximadamente 200 mil reais anualmente, eliminando esses atrasos estratégicos nos pagamentos. Prossiga, instruí, avançando deliberadamente a discussão antes que ela pudesse se demorar muito na contribuição de David. Próximo item: os ensaios clínicos da interface neural. Após a reunião, Marcus ficou para trás enquanto os outros saíam. Ele estava na Athena quase desde o início, ingressando 6 meses depois que David e eu fundamos a empresa. Ele nos conheceu como um casal, viu nosso casamento se desintegrar e depois me ajudou a juntar os pedaços da empresa. Então, disse ele quando ficamos sozinhos, o marido pródigo voltou. Eu lancei-lhe um olhar de advertência. Funcionário, o funcionário pródigo. Marcus encostou-se na mesa de conferência, com os braços cruzados. Vamos, Elisa. É comigo que você está falando. Qual é o seu objetivo aqui? Athena contrata um analista financeiro altamente qualificado a um custo inicial. Esse é o fim do jogo. E não tem nada a ver com fazê-lo trabalhar sob o comando da mulher que o substituiu? Ou fazê-lo rastejar de volta desde o fundo? Reuni meus materiais, sem querer reconhecer a precisão de sua avaliação. A colocação de David baseia-se unicamente na reconstrução da confiança depois que ele partiu para um concorrente. Certo. O ceticismo de Marcus era evidente. E como vai isso? A reconstrução da confiança? A pergunta me pegou desprevenido. Como foi? Depois de uma semana, David já havia provado seu valor para a equipe financeira, identificado um problema significativo que nos custava dinheiro e, segundo todos os relatos, se comportou com humildade e profissionalismo. Está progredindo, eu finalmente disse. Marcus me estudou, sua expressão suavizando. Tenha cuidado, Liz. Eu observei o que a traição dele fez com você, com a empresa. Apenas certifique-se de que tudo o que você está fazendo aqui é saudável, para todos os envolvidos. Sua preocupação era genuína, o que tornava mais difícil descartá-la. Agradeço o conselho, Marcus, mas estou bem. Esta é uma decisão de negócios, nada mais. Se você diz. Ele se dirigiu para a porta, e então parou. A propósito, essa decisão de negócios funcionou durante o fim de semana. A TI mencionou que veio no domingo para ajudar na preparação da implementação do Jensen. Depois que Marcus saiu, me peguei pensando no que ele tinha dito. David trabalhar nos fins de semana não era incomum. Ele sempre foi dedicado ao seu trabalho. Mas vir no domingo para ajudar na implementação de uma solução para um problema que ele identificou mostrou uma iniciativa além do que o cargo exigia. Decidi ver por mim mesmo como a implementação estava progredindo. O departamento financeiro estava fervilhando de atividade quando cheguei, com David e 2 especialistas de TI reunidos em torno de uma estação de trabalho, revisando códigos em uma tela. A função de randomização precisa de parâmetros, dizia um membro da equipe de TI. Caso contrário, poderá gerar valores fora do nosso intervalo-alvo. David assentiu. Defina o mínimo para 25 dias e o máximo para 30. Isso nos dá a variabilidade que precisamos, sem ir muito além dos nossos prazos padrão. Eles trabalharam com eficiência concentrada, não notando minha presença até que Catherine se aproximou.
De seu escritório. Senhora Chen. Ela me cumprimentou. Estamos apenas finalizando a implementação. Os testes iniciais parecem promissores. David olhou para cima, uma surpresa momentânea cruzando suas feições antes de se recompor. Devemos estar prontos para implantar até o final do dia, relatou ele. A TI tem sido extremamente útil para agilizar o processo. Excelente, eu disse. Mantenha-me atualizado sobre os resultados. Gostaria de ver os dados de comparação após o próximo ciclo de pagamento do Jensen. Quando me virei para sair, David falou novamente. Na verdade, Sra. Chen, há mais uma coisa que você deveria saber. Fiz uma pausa, voltando-me para ele. Sim? Enquanto trabalhávamos nisso, descobrimos padrões semelhantes com outras duas contas, Westridge Manufacturing e Prism Solutions. Ambas são ex-clientes da Reynolds que se tornaram clientes da Athena nos últimos 2 anos. Catarina franziu a testa. Você acha que há uma conexão? É possível, admitiu David. Ambas as empresas trabalham com a mesma empresa de contabilidade que o Jensen utiliza. Se a informação sobre os nossos processos de cobrança se espalhar por esse canal, ele não precisava terminar o pensamento. As implicações eram claras e potencialmente significativas para o nosso fluxo de caixa. Expandir a implementação para incluir todas as contas. Decidi imediatamente. E realizar uma auditoria completa dos padrões de pagamento em toda a nossa base de clientes. Quero saber se isso é isolado ou sistêmico. Eu supervisionarei isso pessoalmente, garantiu-me Catherine. Eu gostaria de ajudar. David ofereceu. Posso elaborar a estrutura de auditoria com base no que descobrimos até agora. Catherine olhou para mim, perguntando silenciosamente se esse papel ampliado era aceitável. Balancei a cabeça levemente. Coordene com Tyler e o resto da equipe, ela instruiu David. Quero resultados preliminares até quinta-feira. Ao voltar para o meu escritório, fiquei impressionado, apesar das minhas reservas. David não estava apenas fazendo o trabalho que lhe fora designado. Ele estava procurando ativamente maneiras de agregar valor, de resolver problemas que iam além de suas responsabilidades imediatas. Foi exatamente isso que fez dele um diretor financeiro excepcional anos atrás, antes de tudo desmoronar. Mariana estava esperando com minha agenda da tarde quando voltei. Dr. Kim ligou. O protótipo final da interface neural excedeu todos os parâmetros de teste. Ele quer adiantar o cronograma dos testes clínicos em 2 semanas. Agende uma reunião com a equipe de pesquisa para amanhã. Respondi. Minha mente mudando para a tecnologia que se tornou o futuro de Athena. E ver se conseguimos agilizar o feedback preliminar da FDA. Além disso, acrescentou ela, a conta da Thomson deseja aumentar seus pedidos em 30%. O CEO deles mencionou especificamente estar impressionado com nossa perspicácia financeira renovada. Eu fiz uma pausa. Eles mencionaram David? Não pelo nome, respondeu Mariana. Mas o CFO deles aparentemente conversou com Catherine na semana passada sobre algumas recomendações contábeis que vieram de seu departamento. Outro ponto a favor de David. A conta de Thomson tem sido um dos nossos relacionamentos mais desafiadores desde sua saída, sendo a conexão mantida principalmente por meio de seu relacionamento pessoal com a equipe financeira. Na tarde de quarta-feira, a auditoria ampliada já estava dando resultados. Catherine convocou uma reunião de emergência do departamento financeiro, inclusive eu, no último minuto, quando as descobertas se mostraram mais significativas do que o previsto. Cheguei e encontrei a sala de conferências repleta de funcionários, financeiros, David parado ao lado de Catherine na frente, uma planilha complexa projetada na tela. Identificamos um padrão sistemático que afeta aproximadamente 22% das nossas contas, explicava Catherine enquanto eu me esgueirava para o fundo da sala. O impacto total em nosso fluxo de caixa é estimado em quase USD 1,2 milhão anualmente. Murmúrios se espalharam pela sala. Essa foi uma quantia substancial para atrasos nos pagamentos,
o suficiente para financiar vários novos cargos de pesquisa ou acelerar nosso cronograma de desenvolvimento de produtos. O Sr. Mercer desenvolveu uma solução abrangente, continuou Catherine, acenando para David. Ele deu um passo à frente com modos confiantes, mas não dominadores. O problema vai além de simples atrasos de pagamento. Descobrimos que informações sobre vários de nossos processos internos foram comprometidas. Não apenas protocolos de cobrança, mas também prazos de renovação de contratos e períodos orçamentários do ano fiscal. Ele clicou no próximo slide, mostrando um plano de implementação detalhado. Estamos propondo uma revisão completa desses sistemas, introduzindo parâmetros variáveis e protocolos de segurança aprimorados. As mudanças seriam invisíveis para nossas operações comerciais legítimas, mas neutralizariam efetivamente as vantagens que alguns clientes têm explorado. A apresentação continuou, com David explicando cada componente da solução com clareza e precisão. A equipe financeira estava envolvida, fazendo perguntas ponderadas que David e Catherine responderam como uma unidade integrada. Foi notável a rapidez com que desenvolveram uma relação de trabalho eficaz, apesar das circunstâncias incomuns. Após a reunião, Catherine ficou para discutir os próximos passos comigo. A implementação levará cerca de 3 semanas, disse ela, mas o retorno potencial faz disso uma prioridade máxima. David parece ter assumido a liderança nisso, observei. Catarina assentiu. Ele tem a experiência e o conhecimento institucional que precisávamos. Deleguei a ele uma responsabilidade significativa neste projeto, com a supervisão apropriada. Isso foi aceitável? A questão não era apenas cortesia profissional. Ela estava genuinamente buscando minha aprovação para expandir o papel de David além de sua posição nominal. É apropriado dadas as circunstâncias, reconheci. Mas certifique-se de que os registros oficiais reflitam que este foi um esforço de equipe, não apenas trabalho de David. Não quero que o resto do departamento se sinta ofuscado. Já abordado, ela me assegurou. Ele tem sido excelente em compartilhar crédito e envolver outras pessoas no processo. Tyler e Amara têm estado particularmente engajados. Depois que ela saiu, comecei a refletir sobre a rapidez com que David se integrou à equipe financeira. Em pouco mais de 2 semanas, ele passou de uma adição potencialmente perturbadora a um colaborador valioso. Tudo isso mantendo a humildade que sua posição exigia. Foi confuso. A narrativa que construí sobre David, egoísta, arrogante, desleal, era desafiada diariamente pelas suas ações desde que regressou a Atenas. Na noite de quinta-feira, trabalhei até tarde, revisando os protocolos de ensaios clínicos para a interface neural. O escritório estava silencioso. A maioria dos funcionários havia partido horas atrás. Eu estava profundamente concentrado nas especificações técnicas quando uma batida na porta aberta me assustou. David estava na porta, com a pasta na mão, claramente de saída. Desculpe interromper. Eu só queria entregar o relatório de auditoria, completo para sua revisão. Ele colocou um documento encadernado no canto da minha mesa. A apresentação formal está marcada para segunda-feira, mas Catherine achou que você poderia querer rever as conclusões de antemão. Obrigado. Eu disse, momentaneamente desorientado pela interrupção. Você chegou tarde. Detalhes finais do plano de implementação, explicou. Eu queria ter certeza de que tudo estava pronto para a transferência de TI de amanhã. Balancei a cabeça, notando o cansaço ao redor de seus olhos, a leve postura desleixada em sua postura normalmente perfeita. Ele vinha trabalhando intensamente, desde que chegou em Atena, esforçando-se muito além do que o cargo exigia. A equipe parece impressionada com o seu trabalho, eu disse, surpreendendo-me com a observação. Um pequeno sorriso cruzou seu rosto. Eles são um bom grupo, talentosos, dedicados. Catherine construiu um departamento excelente. Sim, ela tem. O silêncio se estendeu entre nós, não muito confortável, mas também não totalmente estranho.
Eu deveria deixar você voltar ao seu trabalho, disse ele finalmente, virando-se para sair. David, chamei-o, as palavras se formando antes que eu pudesse reconsiderar. Os testes clínicos da interface neural estão avançando. Teremos uma pequena comemoração amanhã, após a reunião geral. Você deveria vir. Ele pareceu genuinamente surpreso com o convite. Tem certeza? Eu não gostaria de deixar ninguém desconfortável. Você faz parte de Atenas agora, eu disse simplesmente. A equipe deve saber que isso inclui todos os eventos da empresa. Ele assentiu. Sua expressão pensativa. Obrigado, estarei lá. Depois que ele saiu, olhei para o relatório de auditoria que ele entregou, sem ver as páginas. O que eu estava fazendo? Convidar David para a celebração foi como uma mudança em nossa distância profissional cuidadosamente mantida, uma brecha no muro que construí entre meu passado e presente. No entanto, também parecia certo de alguma forma. Seu trabalho contribuiu diretamente para o sucesso do Athena, o que significou mais recursos para o projeto de interface neural. Ele merecia ser incluído na comemoração do marco. A reunião geral de sexta-feira encheu nosso maior espaço de conferências com funcionários de todos os departamentos. Como CEO, dei a notícia empolgante sobre os testes de interface neural, avançando antes do previsto, reconhecendo o trabalho dedicado de nossa equipe de pesquisa e o apoio fornecido por todos os departamentos. Esta tecnologia mudará vidas, concluí. E todos nesta sala contribuíram para tornar isso possível. Por isso, hoje comemoramos não apenas um marco do produto, mas o espírito colaborativo que define Athena. Aplausos encheram a sala quando me afastei do pódio. A reunião formal se transformou em uma celebração completa com champanhe e bebidas servidas. O clima era festivo, os funcionários se misturando entre departamentos, unidos pela conquista compartilhada. Circulei pela multidão, aceitando parabéns e redirecionando elogios às equipes que realizaram o trabalho propriamente dito. Por fim, encontrei-me perto das janelas que davam para a cidade, momentaneamente sozinho com meus pensamentos. Conquista impressionante. A voz de David veio do meu lado quando ele se aproximou, oferecendo uma taça de champanhe. A interface neural ainda estava em desenvolvimento inicial quando saí. Aceitei o copo. O Dr. Kim e sua equipe têm sido notáveis. As aplicações potenciais continuam se expandindo à medida que a tecnologia evolui. Revisei algumas das projeções nos materiais para investidores, disse ele. Se os ensaios clínicos confirmarem pelo menos metade dos resultados preliminares, a Athena estará posicionada para dominar o mercado de neurotecnologia durante anos. Esse é o plano, respondi tomando um gole de champanhe. É mais do que isso, David disse calmamente. É a sua visão, Liz. Você sempre viu possibilidades que outros não poderiam imaginar. É o que a tornou excepcional como fundadora. A sinceridade em sua voz me pegou desprevenida. Nós dois contribuímos para a fundação de Athena, eu disse, incapaz de aceitar totalmente o seu elogio. Nós fizemos, ele reconheceu. Mas isso, ele gesticulou ao nosso redor, para a empresa próspera cheia de funcionários talentosos e engajados. Isso é seu. Você construiu isso depois que eu saí, depois que tentei destruí-lo indo embora. A honestidade crua em suas palavras pairou entre nós, mais potente que o champanhe. Por que você realmente voltou, David? Perguntei, a pergunta que estava espreitando em minha mente desde que ele apareceu pela primeira vez em meu escritório. Deve ter havido outras opções, outras cidades, outras empresas. Ele olhou para o horizonte de Seattle, considerando sua resposta. Parte disso era prático. Eu precisava de um emprego e minha reputação foi prejudicada. Mas isso não é toda a verdade. Ele se virou para mim, seus olhos azuis sérios. Voltei porque é aqui que pertenço. Não apenas em Athena, mas em Seattle. Perto da vida que joguei fora. Eu precisava enfrentar o que tinha feito, ver todos os dias o que perdi por causa do meu próprio egoísmo. Isso soa como punição, não como planejamento de carreira.
Observei. Um sorriso triste tocou seus lábios. Talvez tenha começado assim. Mas nas últimas semanas, trabalhando com a equipe, contribuindo para algo significativo novamente, isso me lembrou do motivo pelo qual construímos o Athena. Para criar tecnologia que importa, com pessoas que se preocupam com mais do que apenas lucros. Suas palavras ressoaram desconfortavelmente com meus próprios sentimentos em relação à empresa. Apesar de tudo, David ainda entendia a missão central da Athena, a visão que nos uniu como fundadores e parceiros anos atrás. Antes que eu pudesse responder, Catherine apareceu ao nosso lado, com uma expressão de desculpas pela interrupção. Senhora Chen, os investidores da Meridian Capital chegaram. Eles estão pedindo para falar com você sobre o cronograma dos ensaios clínicos. Claro, eu disse, grato pela fuga de uma conversa que estava entrando em um território emocional perigoso. David, com licença, ele assentiu recuando. Obrigado por me incluir hoje. O resto da tarde foi consumido com reuniões de investidores, discussões com a equipe de pesquisa e as centenas de outras responsabilidades inerentes à gestão de uma empresa de tecnologia em crescimento. Quando voltei ao meu escritório, a comemoração já havia terminado, os funcionários voltando para seus departamentos ou indo para casa para começar os fins de semana. Mariana estava aguardando as últimas atualizações antes de sair. Os representantes da Meridian Capital ficaram impressionados. Eles estão considerando aumentar o seu investimento para a próxima rodada. Bom, precisaremos de financiamento adicional para acelerar os ensaios clínicos. Além disso, acrescentou ela em tom cuidadosamente neutro, Catherine apresentou sua avaliação do primeiro mês do desempenho de David Mercer. Levantei os olhos da minha mesa. E? Ela está recomendando uma função ampliada. Analista de estratégia financeira, reportando-se diretamente a ela. Ainda significativamente abaixo de seu nível anterior, mas com mais responsabilidade e um modesto aumento salarial. Não fiquei surpreso com a recomendação. As contribuições de David nas últimas semanas mais do que justificaram a promoção. No entanto, algo em mim hesitou com a ideia de ele avançar tão rapidamente. O período de revisão ainda não acabou, apontei. Ele mal começou seu segundo mês. Catherine sente que suas contribuições para a auditoria de pagamentos por si só justificam o avanço acelerado. A equipe aparentemente concorda. Tyler e Amara apresentaram declarações de apoio. Peguei na pasta que continha a recomendação formal e examinei a avaliação detalhada de Catherine. A sua avaliação foi profissional e minuciosa, documentando contribuições específicas e o seu impacto mensurável no desempenho do departamento. Era exatamente o tipo de revisão baseada em evidências que eu esperava dela. Vou considerar isso no fim de semana, eu disse, deixando a pasta de lado. Mais alguma coisa antes de você ir? Mariana hesitou e depois disse. Apenas uma observação, pessoal. As mudanças nos sistemas de pagamento que David implementou? Já detectaram 2 tentativas de clientes de atrasar pagamentos. A equipa financeira diz que o sistema está a funcionar perfeitamente. Depois que ela saiu, sentei-me sozinho em meu escritório. A cidade do lado de fora das minhas janelas passando do dia para a noite enquanto o sol começava a se pôr. A pasta que continha a recomendação de Catherine parecia exigir a minha atenção. Uma decisão que eu ainda não estava preparada para tomar. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Marcos. Jantar no Sullivan's. Preciso discutir a proposta de expansão da Thompson. A ideia de discutir negócios durante uma boa refeição agradava a complexidade emocional do dia. Mandei uma mensagem de volta com meu acordo e juntei minhas coisas para sair. Ao passar pelo departamento financeiro ao sair, notei David ainda em sua mesa, concentrado intensamente em sua tela. A maior parte do departamento já havia saído para o fim de semana, mas ele permaneceu, aparentemente absorto no trabalho. Sem decisão consciente, me vi caminhando em direção a ele. Ainda está aqui? Ele olhou para cima, assustado com sua concentração. Apenas finalizando os relatórios de transações da semana.
Catherine mencionou que o sistema detectou 2 tentativas de atraso de pagamento hoje. Foi o que ouvi. Bom trabalho. Ele sorriu, uma expressão genuína que alcançou seus olhos. Obrigado. É gratificante ver algo que ajudei a desenvolver realmente funcionando conforme planejado. Apontei para a tela. Isso pode esperar até segunda-feira. Foi uma semana longa. Quase terminado, ele me assegurou. Mais 10 minutos ou mais. Balancei a cabeça virando-me para sair, então parei. Catherine enviou sua recomendação para seu ajuste de posição. Sua expressão revelou surpresa e esperança cautelosa. Eu não pedi a ela para fazer isso. Eu sei. Ela deixou isso claro em seu relatório. Estou feliz onde estou, disse ele cuidadosamente. O que quer que você decida, continuarei fazendo o meu melhor trabalho pela equipe. A sinceridade em sua voz era inconfundível. Esta não era a ambição calculista do homem que partiu para Reynolds, mas algo mais comedido, mais genuíno. Aproveite seu fim de semana, David, eu disse, incapaz de oferecer mais do que isso enquanto me afastava. Lá fora, o ar do início da noite carregava o aroma fresco da chuva que se aproximava. O céu de Seattle escurecendo com nuvens. Enquanto caminhava até meu carro, me vi olhando para o prédio Athena, para as luzes que ainda iluminavam algumas janelas. Funcionários, dedicados como David, completando uma última tarefa antes de começarem os fins de semana. 3 semanas atrás, eu lhe ofereci essa posição como uma forma de justiça, talvez até de vingança, fazendo o homem que me traiu trabalhar abaixo da mulher que o substituiu, despojando-o do status e da autoridade que ele uma vez desfrutou. Agora, observando-o pelas janelas, ainda em sua mesa quando todos já haviam ido para casa, me perguntei se teria calculado mal. A humildade de Davi, a sua dedicação, a sua vontade de recomeçar do zero, estas não foram as ações de alguém que apenas procurava segurança no emprego. Eram as ações de um homem tentando se redimir. A questão que me perseguia enquanto dirigia para encontrar Marcos não era se David merecia a promoção que Catherine havia recomendado. A evidência apoiou-o claramente. A verdadeira questão era se eu estava pronto para reconhecer que o homem que eu estava determinado a punir poderia realmente ser digno de uma segunda chance, profissionalmente e talvez de maneiras que eu ainda não estava pronto para examinar, pessoalmente também. A chuva começou a cair quando entrei no estacionamento do restaurante, primeiro suave, depois mais forte, banhando a cidade com seu ritmo purificador. Fiquei sentado no carro por um momento, observando as gotas traçarem padrões no meu para-brisa, cada uma seguindo seu próprio caminho, mas fazendo parte da mesma jornada descendente. Talvez as pessoas também fossem assim, capazes de seguir novos caminhos e ao mesmo tempo serem fundamentalmente elas mesmas. O pensamento era ao mesmo tempo perturbador e estranhamente reconfortante quando finalmente saí para a chuva. A decisão ainda não tomada, mas a perspectiva de alguma forma mudou. O jantar com Marcos provou ser uma distração bem-vinda. Discutimos a proposta de expansão da Thompson, debatemos a estratégia para uma próxima conferência do setor e compartilhamos uma garrafa de excelente Pinot Noir. Foi só na hora da sobremesa que ele abordou o assunto que eu vinha evitando. Então, Catherine apresentou a sua recomendação para a promoção de Mercer, disse ele mexendo o seu café expresso. Uma crítica bastante brilhante pelo que ouvi. As notícias correm rápido, respondi, não surpreso por ele já saber. É uma empresa pequena no topo. Você vai aprovar? Suspirei, largando meu garfo. Objetivamente, seu trabalho justifica isso. Só a reforma dos sistemas de pagamento nos economizou mais do que custaria seu salário anual. Mas faz menos de um mês, Marcos. Promovê-lo tão rapidamente envia uma mensagem para o resto da equipe. Ele assentiu pensativamente. Sim. Diz que um trabalho excepcional é reconhecido, independentemente da história ou das circunstâncias. Ou diz que as regras são diferentes para o ex-marido do CEO. Marcos recostou-se, me estudando. É isso que realmente está incomodando você?
Ou será que você não está pronta para admitir que ele pode realmente ter mudado? A pergunta atingiu desconfortavelmente perto de casa. Ambos, talvez. E mais. Como? Lutei para articular sentimentos que mal reconheci para mim mesmo. Quando ele voltou, a dinâmica era clara. Ele precisava de algo de mim. Um emprego, segurança, redenção, como você quiser chamar. Isso me deu controle, suponho. E agora? Agora, ele está provando seu valor para Athena independentemente de mim. A equipe financeira o respeita. Catherine quer promovê-lo. Se essa trajetória continuar, você está com medo de que ele não precise mais de você, concluiu Marcos com uma visão tipicamente precisa. Que ele reconstrua sua carreira e siga em frente como antes. Foi isso? O pensamento não se formou conscientemente até Marcos. Pronunciá-lo em voz alta, mas ressoou com uma verdade incômoda. Parte de mim queria que David continuasse dependente, que precisasse da oportunidade que eu lhe dera. Seu rápido sucesso ameaçou essa dinâmica. É mais complicado do que isso, eu disse finalmente. Claro que é. Marcos sinalizou pedindo a conta. Mas o que quer que você decida sobre a promoção, certifique-se de que seja pelos motivos certos. Apenas merece seu melhor julgamento, não seu ressentimento ou medo persistente. Suas palavras permaneceram comigo durante todo o fim de semana, enquanto eu dividia meu tempo entre revisar a recomendação de Catherine, finalizar os protocolos dos ensaios clínicos de interface neural e fazer longas caminhadas com Edison ao longo da margem do lago. Na segunda-feira de manhã, eu tomei minha decisão. Pedi a Mariana que agendasse uma reunião com a Catherine e o David para a tarde. A manhã passou em meio a uma confusão de atividades. Ligações de investidores, atualizações de departamentos e uma conversa promissora com a FDA sobre a revisão rápida de nossa interface neural. Quando Catherine e David chegaram para a nossa reunião, quase consegui convencer-me de que se tratava apenas de mais uma decisão de negócios. Eles entraram juntos, Catherine liderando o caminho com confiança, David seguindo com uma expressão cuidadosamente neutra. Fiz um gesto para que eles se sentassem nas cadeiras em frente à minha mesa. Obrigado por se encontrar comigo. Comecei, formalmente. Revisei a recomendação de ajuste de cargo e revisão de remuneração. Catherine assentiu, a sua postura transmitindo segurança profissional. O desempenho da equipe financeira melhorou significativamente desde a implementação dos sistemas desenvolvidos pelo Sr. Mercer. O impacto quantificável justifica o avanço acelerado. Eu entendo, respondi, voltando minha atenção para David. E o que você acha desta recomendação, Sr. Mercer? Ele encontrou meu olhar diretamente, sua compostura notável, dadas as circunstâncias. Agradeço a confiança de Catherine no meu trabalho. Meu foco tem sido agregar valor sempre que possível, e não avançar. No entanto, o avanço é precisamente o que está sendo proposto, observei. O analista de estratégia financeira é um avanço significativo em relação à sua posição atual, com responsabilidades e autoridade ampliadas. Sim, ele reconheceu. Se você aprovar a mudança, trabalharei para justificar essa confiança. Caso contrário, continuarei contribuindo em minha função atual. Sua serenidade me irritou, embora eu não conseguisse identificar por quê. Talvez eu esperasse mais entusiasmo, mais gratidão. O David que me lembrava teria defendido a si mesmo, destacado suas realizações, pressionado pelo que merecia. Essa aceitação comedida de tudo o que eu decidia parecia quase indiferença, ou pior, pena. A recomendação inclui um aumento salarial de 15%, continuei, observando sua reação. Ainda bem abaixo do mercado para alguém com as suas qualificações, mas uma melhoria substancial. A compensação é justa para o cargo, respondeu ele simplesmente. Voltei-me para Catherine. E você está confiante de que ele está pronto para essa função ampliada? Que a equipe aceitará a promoção acelerada? Eu estou, ela disse sem hesitação.
Tyler e Amara já têm trabalhado com ele numa posição de quase liderança. Na implementação de sistemas, isto formalizaria o que já está acontecendo organicamente dentro do departamento. Balancei a cabeça, considerando suas respostas. Tudo o que disseram estava alinhado com a documentação, com a avaliação objetiva das contribuições de David. Não havia razão profissional para negar a promoção. Apenas minha relutância. Pessoal em vê-lo avançar tão rapidamente. As palavras de Marcos ecoaram em minha mente. O que quer que você decida, certifique-se de que seja pelos motivos certos. Aprovarei a recomendação, eu disse finalmente. Entrada em vigor imediatamente. Catherine, por favor, trabalhe com o RH para atualizar os organogramas e a estrutura de remuneração. Obrigada, Sra. Chen, respondeu Catherine, a formalidade de sua resposta apropriada para o cenário. Implementaremos as mudanças imediatamente. Se isso é tudo? Eu disse, indicando que a reunião estava concluída. Catherine levantou-se para sair, mas David permaneceu sentado, com uma ligeira carranca na testa. Na verdade, há uma modificação que eu gostaria de solicitar. Levantei uma sobrancelha, surpreso com sua iniciativa. Sim? O aumento salarial, disse ele. Prefiro adiar até completar um trimestre inteiro no novo cargo. Quero demonstrar o valor antes de aceitar uma remuneração adicional. Catherine pareceu tão surpresa quanto eu. Isso é incomum, mas tecnicamente possível, disse ela, olhando entre nós. Alguma razão específica? Eu perguntei, estudando-o. David encontrou meu olhar com firmeza. Não estou aqui por dinheiro, Liz. Estou aqui para reconstruir o que estraguei. Minha carreira, sim, mas o mais importante, minha integridade. O avanço na posição me dá a oportunidade de contribuir de forma mais eficaz. A compensação pode esperar até que eu prove que a contribuição é sustentável. A sinceridade em sua voz era inconfundível, me pegando desprevenida. Este não foi um movimento calculado ou uma tentativa de aprovação. Foi uma expressão genuína de suas prioridades. Muito bem, concordei, mais afetada pelo seu pedido do que queria admitir. Catherine, implemente a mudança de posição com ajuste de remuneração diferido pendente de revisão trimestral. Depois que eles saíram, permaneci em minha mesa, contemplando o rumo inesperado que nosso encontro havia tomado. A recusa de David em um aumento salarial imediato estava longe de ser o resultado que eu esperava quando lhe ofereci o cargo inicial, semanas atrás. Eu esperava que ele aproveitasse qualquer avanço, voltasse a ser o homem ambicioso e consciente de status que me trocou por uma mulher mais jovem e um título de maior prestígio. Em vez disso, ele continuou a demonstrar uma humildade e um compromisso com a redenção que desafiava os meus preconceitos. O resto do dia passou rapidamente, preenchido com as exigências habituais de gerir uma empresa de tecnologia em crescimento. Só à noite, quando o escritório ficou em silêncio e a maioria dos funcionários voltou para casa, é que me vi pensando novamente no surpreendente pedido de David. Uma batida suave na minha porta interrompeu meus pensamentos. David ficou ali, com uma pasta na mão. Desculpe incomodá-lo, disse ele. Catherine me pediu para entregar o relatório final da auditoria com os resultados da implementação. Obrigado, respondi aceitando a pasta. Parabéns pela sua nova posição. Obrigado por aprovar. Ele hesitou e depois acrescentou. Sei que não deve ter sido uma decisão fácil. Foi a decisão certa para Athena. Eu disse. A resposta, profissional vindo automaticamente. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Mas não necessariamente o mais fácil. Eu não o contradisse. Ambos conhecíamos a complexidade subjacente a essa interação no local de trabalho. Por que você realmente recusou o aumento imediato, David? Eu perguntei. A questão surgindo antes que eu pudesse reconsiderar. Ele se encostou no batente da porta, avaliando sua resposta. Porque preciso que você entenda uma coisa. Não se trata de dinheiro ou status ou de recuperar o que perdi. Trata-se de provar. Para você, para mim mesmo, para todos,
Que não sou o homem que foi embora há 3 anos. E quem é esse homem? Eu perguntei baixinho. Aquele que está aqui agora? Alguém que entende o que importa, respondeu ele com a voz igualmente suave. Alguém que aprendeu da maneira mais difícil que o sucesso não significa nada se você destruir o que é verdadeiramente valioso ao alcançá-lo. Olhamos um para o outro através do meu escritório. Um espaço que de repente parecia vasto e íntimo. Por um momento, eu o vi claramente. Não como o marido que me traiu ou como o funcionário em busca de promoção, mas como uma pessoa que cometeu erros devastadores e estava genuinamente tentando espiá-los. Os testes clínicos da interface neural começam na próxima semana, eu disse, tomando uma decisão repentina. Vou oferecer um pequeno jantar em minha casa para a equipe principal de pesquisa na sexta-feira. Você deveria vir. A surpresa brilhou em seu rosto. Tem certeza? Isso parece mais pessoal do que uma celebração da empresa. Sua reestruturação financeira contribuiu diretamente para acelerar o cronograma, respondi, oferecendo primeiro a justificativa profissional. Depois, mais honestamente. E sim, tenho certeza, ele assentiu, entendendo o significado do convite. Obrigado. Eu ficaria honrado. Depois que ele saiu, fiquei na minha janela, observando as luzes de Seattle brilharem enquanto a escuridão caía. O David que saiu do meu escritório não era o mesmo homem que abandonou nosso casamento há 3 anos. Nem eu era a mesma mulher que ele havia deixado para trás. Nós dois fomos transformados pela dor daquela separação, pelas escolhas que fizemos depois dela. A questão agora era se essas transformações nos tinham levado a um lugar onde uma nova compreensão fosse possível. Não o perdão, talvez. Pelo menos ainda não. Mas o reconhecimento da mudança e do crescimento. A noite de sexta-feira chegou clara e fresca, o lago refletindo o pôr do sol em tons de dourado e carmesim, enquanto eu me preparava para o jantar. O Dr. King e 5 membros de sua equipe de pesquisa se juntariam a nós, junto com Catherine, Marcus e agora, David. Edson supervisionou de seu lugar favorito no sofá enquanto eu arrumava as flores e verificava os preparativos do buffet. A casa, meu santuário depois da partida de David, parecia diferente esta noite, carregada de uma energia nervosa que eu não sentia há anos. Precisamente às 7 horas chegaram os primeiros convidados. O Dr. King e sua equipe ficaram entusiasmados com os próximos testes, trazendo demonstrações de protótipos e discussões técnicas que rapidamente estabeleceram o tom entusiasmado da noite. Catherine e Marcus chegaram juntos, tendo compartilhado uma carona desde o escritório. A camaradagem fácil refletia a forte relação de trabalho que desenvolveram ao longo dos anos. David foi o último, chegando exatamente na hora certa com uma garrafa de vinho, um Barolo do pequeno vinhedo italiano que visitamos no nosso 5º aniversário. A escolha cuidadosa não passou despercebida, embora eu tenha mantido a compostura ao recebê-lo. O jantar transcorreu tranquilamente, a conversa fluindo entre discussões técnicas sobre a interface neural, anedotas mais leves de escritório e reminiscências ocasionais sobre os primeiros dias de Atena. David participou naturalmente, oferecendo insights sem dominar, sua presença gradualmente aceita pelo grupo. Mais tarde, quando a noite chegou ao fim e os convidados começaram a partir, David ajudou a recolher os copos no convés, onde tomamos sobremesa e café. Ficamos momentaneamente sozinhos, os sons de conversas vindo de dentro, onde Marcos entretinha os outros com histórias de nossos dias de startup. Obrigado por me incluir esta noite, disse David, colocando a bandeja com copos vazios na mesa ao ar livre. Isso significa mais do que você imagina. Balancei a cabeça, olhando para o lago escuro. Tem sido algumas semanas estranhas, não? É? Estranho. Ele concordou com uma risada suave. Mas também esclarecendo, de alguma forma. Como assim? Quando voltei pedindo emprego, pensei que sabia o que queria, disse ele cuidadosamente. Segurança, renda, resgate profissional. E agora?
Ele se virou para mim, sua expressão aberta e vulnerável de uma forma que eu raramente tinha visto, mesmo durante nosso casamento. Agora entendo que o que eu realmente queria era a chance de provar, não apenas para você, mas para mim mesmo, que poderia ser alguém digno de respeito novamente. Alguém que constrói em vez de destruir. A simples honestidade de suas palavras tocou algo profundamente dentro de mim, um lugar que eu cuidadosamente isolei depois que ele partiu. Você está fazendo isso, reconheci calmamente. Construção, quero dizer. A equipe financeira, a implementação de sistemas, seu trabalho com Catherine, isso está tornando Athena mais forte. Obrigado por me dar essa chance, disse ele. Eu sei que não deve ter sido fácil me ver todos os dias, trabalhar comigo novamente depois do que aconteceu. Não foi, eu admiti. Ainda não é, às vezes. Ele assentiu, aceitando a verdade das minhas palavras sem ficar na defensiva. Se vale de alguma coisa, acho que você construiu algo notável aqui. Não apenas a empresa, mas esta vida. Ele apontou para a bela casa, o lago tranquilo além. Você prosperou, Liz. Parte de mim está triste por ter perdido ver isso acontecer, mas principalmente estou apenas orgulhosa de você. Suas palavras pairaram no ar fresco da noite entre nós, sinceras e inesperadas. Antes que eu pudesse responder, Marcos apareceu na porta, anunciando que a equipe de pesquisa estava indo embora. Voltamos para dentro, o momento passando inacabado, enquanto me despedia dos meus convidados. David foi o último a sair, parando, na porta. Obrigado por esta noite, ele disse simplesmente. De nada, respondi, e acrescentei impulsivamente. Mesmo horário na próxima sexta-feira? Apenas jantar, não um evento de empresa. O convite surpreendeu a nós dois. Um passo espontâneo em direção a algo que nenhum de nós havia planejado. Eu gostaria disso, disse ele depois de um momento, com um sorriso cauteloso, mas genuíno. Ao fechar a porta atrás dele, percebi que estávamos entrando em território desconhecido. Não a reconciliação. Ainda não. Talvez nunca. O passado não poderia ser apagado, e a dor que ele causou não poderia ser desfeita. Mas, em minha casa, com o eco do calor da noite ainda persistente, reconheci uma verdade à qual vinha resistindo. Há semanas, as pessoas podem mudar. Eu tinha mudado. Davi havia mudado. Ainda não se sabia se essas mudanças poderiam levar a um novo começo. Mas pela primeira vez desde que ele reapareceu no meu escritório, humilde e esperançoso, eu estava disposto a descobrir. Edson se aproximou, apoiando-se em minhas pernas em silêncio, enquanto eu olhava para o luar brilhando no lago. O amanhã traria novos desafios, novas decisões, novas oportunidades para liderar a empresa que construímos juntos. Esta noite, eu simplesmente descansaria, sabendo que às vezes os retornos mais inesperados poderiam levar às descobertas mais significativas sobre os negócios, sobre os outros e, o mais importante, sobre nós mesmos. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque na tela. Se esta acertar, você não vai querer deixar passar. Basta clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nenhum upload nosso.